É o fato de que Deus é imutável ou constante na sua natureza. Nós vamos terminar hoje os atributos de transcendência de Deus, os atributos que são incomunicáveis de Deus. Na próxima aula nós teremos os atributos mentais de Deus, a onisciência, sabedoria e outros atributos que concernem conhecimento a Deus. E também ainda temos que trabalhar os atributos morais de Deus, os atributos que Deus comunicou a nós, os atributos de imanência. Então temos os atributos de transcendência, atributos que pertencem somente a Deus, e os atributos de imanência, atributos que Deus comunicou conosco. Vamos ainda estudá-los, e ainda estudaremos os atributos mentais de Deus, o que é que faz com que Deus tenha todo o conhecimento. Vamos lá, então? Atenção à tela comigo. E aí vamos trabalhar a partir do slide 25. Vamos trabalhar, então, os atributos incomunicáveis de Deus. Primeiro atributo que vamos trabalhar, penso que já tocamos na aula passada, mas como estávamos no final da aula, quero tocar nele novamente. O primeiro atributo é a eternidade. Isso quer dizer que Deus, ele não sofre essa sucessão de momentos em seu próprio ser. E eu disse a vocês que Deus, portanto, é atemporal. Ele não sofre a influência do tempo. Ele criou o tempo e ele criou a luz, quando ele diz, haja luz. Então, a primeira criação de Deus é exatamente a luz. Quando, logo no início, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus disse, haja luz. Portanto, a primeira criação de Deus é a luz. E ao falarmos luz, estamos falando sobre essa sucessão de tempo, essa suscetibilidade de tempo que nós, seres humanos, estamos confinados a isso. Deus, portanto, ele está antes do tempo, ele é o criador do tempo. Quando ele diz haja luz, é como se ele dissesse haja tempo. E aí depois Deus começa a criar a matéria, começa a criar os elementos materiais. Então, Deus é, portanto, atemporal, incalculável, porque não tem matéria. Deus não tem começo nem fim, porque ele não tem corpo, não sofre influência ou a limitação, qualquer que seja essa limitação física, temporal ou geográfica. E Deus, portanto, criou a matéria, o tempo e o espaço. Isso está no seu slide aí. Deus é incalculável, a matéria, o tempo e o espaço ocorrem juntos. Quando Deus criou a matéria, criou também o tempo. Mas Deus já existe sem a existência do tempo e sem a existência da matéria. Deus, portanto, não possui nenhuma sucessão de movimentos ou sofre qualquer progresso, evolução, qualquer mudança de um estado de existência para outro. Então, perceba aqui essa questão da espiritualidade de Deus, né? Continuando aqui, depois temos Deus vê o tempo todo de modo igualmente vívido, e nós temos o texto, né, que é um ano para Deus é como o texto, para Deus um dia pode durar 1000 anos, né? E Deus vê os eventos no tempo e age no tempo. Agora perceba esse detalhe, gente. Ainda que Deus exista fora do tempo, ele atua dentro do tempo. E quando nós falarmos sobre os atributos mentais, é que nós vamos aprofundar nisso aí. Deus atua dentro do tempo. E ele observa, como está no seu slide, o progresso do tempo dentro da sua criação. Então, Deus, ele não está no tempo, mas ele sabe que a criação existe dentro do tempo. Ele não sofre a influência do tempo, ainda que ele saiba que nós sofremos essa influência. Então, Deus atua dentro do tempo, ainda que ele exista e não sofra a existência, no seu próprio ser,
a influência de qualquer realidade que seja temporal. Então, a nossa visão é em curto prazo. Deus tem uma visão de toda a história e de toda a eternidade. E quando ele atua com base no conhecimento perfeito que tem. Por isso, obviamente, muitas vezes nós não entendemos aquilo que Deus está fazendo, né? Mas confiamos na ação de Deus na história. Vamos para o nosso próximo slide aqui, para vocês. Continuando. Onipresença, gente. Entramos agora na questão da onipresença. A onipresença significa que Deus não tem tamanho ou dimensão espacial e está presente em cada ponto do espaço, com a plenitude do seu ser, todavia age diferentemente em lugares diferentes. Falei para vocês que Deus está no inferno, mas Deus está no inferno como ou para que no inferno exista a justiça. Então, o fato de que Deus está no inferno significa que no inferno ele também é justo e há justiça no inferno e haverá justiça dentro do inferno. Por que temos a certeza de que no inferno há e haverá justiça? Porque Deus está lá. O inferno, portanto, não é um espaço dominado por Satanás, é um espaço onde a presença de Deus está, mas não para salvar, está para julgar e punir. Então está tudo aqui nos slides de vocês, para que vocês possam ler. E aqui temos a seguinte ideia, olha que interessante. Deus pode estar presente para punir, suster ou abençoar. Então, Deus está presente em todos os lugares, mas de modo diferente nos diferentes lugares em que Deus está. Então, temos aqui todo esse conteúdo para que vocês possam dar uma olhada depois. A questão da unidade, gente. Deus é uno. Deus é um, ou seja, Deus é indivisível. E aí nós vamos mais adiante do nosso curso estudar a questão da trindade, da triunidade. Não se preocupem com isso. O que vocês precisam entender agora é a unicidade de Deus. Deus não é dividido em partes, todavia vemos diferentes atributos. Por exemplo, agora mesmo estamos estudando diferentes atributos, mas todos esses atributos são perfeitos, equânimes, equilibrados, harmônicos dentro do ser de Deus, de forma que nenhum atributo se sobressaia ao outro, mas todos eles são perfeitos. Não há, portanto, um atributo maior e outro menor. Não. Todos são iguais e perfeitos, porque Deus é perfeito em todo o seu ser. Não existe, portanto, um atributo mais importante ou predominante. Cada atributo é totalmente verdadeiro em relação aos outros. Luz e amor. Deus não é parte luz ou parte amor. Ele é todo luz, todo amor, todo justo, todo misericórdia, todo graça. Então, cada atributo de Deus é parte integrante e perfeita da natureza de Deus. Então, esses atributos, inclusive, como está aqui no seu material, eles qualificam um ao outro em todo o ser de Deus. E está aqui, somos incapazes de apreender todo o ser de Deus sem dividir os atributos de Deus. No entanto, Deus não é dividido ou divisível. Nós dividimos assim para que, pedagogicamente, a gente possa entender. Mas Deus, ele é absolutamente coerente. Cada atributo é absolutamente coerente com todo o ser de Deus. Então, perceba que Deus é absolutamente perfeito. Slide 26, temos aqui essa ideia muito discutida por alguns, Deus é justiça no Novo Testamento e amor no Novo Testamento. Essa, obviamente, é uma afirmação errada, porque tudo que Deus faz é sempre harmônico com todos os seus atributos. Deus é perfeito em todas as suas ações. Agora, quando Deus age, quando Deus atua,
ele se revela de forma perfeita e completa. Então, isso porque tudo o que Deus faz está em consonância com todo o seu ser. Olha esse último tópico aqui. Não se pode escolher um dos atributos de Deus como mais importante do que outros. Então perceba que nem Deus faz isso. Ele não revela um atributo a mais ou outro a menos. A revelação de Deus é perfeita porque revela todos os atributos de Deus de forma equânime, perfeita, harmônica. Então não há realmente como fazer qualquer distinção dentro dos atributos de Deus. E aqui nós temos uma breve descrição desses atributos. Olha só. Os atributos que descrevem o ser de Deus, a espiritualidade, a invisibilidade. Ainda não estudamos, mas estudaremos. Os atributos mentais de Deus, conhecimento, onisciência, sabedoria, veracidade ou fidelidade. Os atributos morais de Deus, a bondade, misericórdia e graça. Olha os atributos morais. Vamos estudá-los um a um. Amor, santidade, retidão, justiça, zelo. Deus zela pela sua natureza. E a ira. Aqui nós vamos discutir que alguns teólogos não inserem a ira como um atributo moral, mas como uma reação moral. E nós vamos discutir isso. Atributos de propósito, vontade, liberdade, onipotência, poder e soberania. Atributos simples, perfeição, bem-aventurança e a própria beleza divina. Um atributo ainda incomunicável, um atributo de transcendência, é a espiritualidade. E eu falei para vocês que esse é o grande atributo de Deus, a sua espiritualidade. Deus é espírito. Isso significa que Deus não é feito de nada, ele não tem matéria. Deus não é uma forma material. Portanto, Deus não se limita a algum lugar para estar presente. Ele está presente em todos os lugares. Os tópicos aqui do nosso slide. Deus não possui dimensões, Deus não possui dimensões finitas, aqui é finitas. Deus não é semelhante a nada na criação física ou material. Deus não é uma mera energia ou matéria, não possui semelhança com a criação. Deus é espírito. A existência de Deus se sobrepõe à existência humana. O conceito é que a espiritualidade significa que Deus existe como um ser que não é feito de matéria alguma, que não possui partes ou dimensões, que é incapaz de ser percebido pelos nossos sentidos físicos, e é mais excelente do que qualquer tipo, né, de existência. Então temos aqui um atributo incomunicável. Para alguns, como eu coloquei ali, esse atributo é comunicável, porque Deus nos deu o Espírito, né, e nos convida a chamá-lo de Espírito. Mas, para os teólogos mais ortodoxos, a espiritualidade é parte dos atributos incomunicáveis. Bom, falaremos agora sobre os atributos comunicáveis de Deus. Esse atributo aqui, por exemplo, a invisibilidade, significa que Deus é invisível. Podemos falar de modos visíveis pelo qual Deus se manifesta. Eu vou começar a nossa próxima aula falando sobre as teofanias, as epifanias e a própria revelação chamada crística, a revelação visível de Deus em Cristo. Lembre-se que a nossa teologia é uma teologia bíblica, e ainda que existam questões teológicas que nós vamos discutir, essa é a essência daquilo que chamamos atributos incomunicáveis de Deus, atributos de transcendência de Deus e atributos naturais. Então, são esses conceitos que temos: atributos incomunicáveis, atributos de transcendência ou atributos naturais. Na próxima aula, ao vivo, estaremos falando sobre os atributos morais, os atributos que Deus comunicou, os comunicáveis,
os atributos mentais de Deus, os atributos que pertencem ao ser de Deus e, continuando então, a nossa matéria de teontologia, doutrina de Deus. Até a nossa próxima aula. Bons estudos para vocês e reassistam às aulas e leiam o nosso material. Até lá.